Hoje iremos discutir um pouco sobre o terceiro capítulo do livro Pedagogia da Autonomia, do autor Paulo Freire. O terceiro capítulo ele já vem com a abordagem sobre ensinar é uma especificidade humana. Primeiramente, ele aponta que ensinar exige segurança, competência profissional e também a generosidade. A generosidade ela tem que vir aliada a esses aspectos. A segurança é fundamentada na competência profissional. Por quê? Porque a incompetência profissional desqualifica totalmente a autoridade do professor em sala de aula. A autoridade ela deve ser de forma generosa e não de forma arrogante e autoritária. Ela deve reconhecer a eticidade. O professor ele deve ter uma ética profissional. O educando que exercita a sua liberdade, ele vai se tornando mais livre e vai assumindo as suas responsabilidades em sala de aula com as suas ações. E também vai criando uma certa autonomia. O educando ele vai se tornando autônomo e responsável, devido à imagem que o seu professor passa para ele em sala de aula. Já no segundo ponto, vem dizer para nós que ensinar exige o comprometimento. É fundamental que o professor ele tenha o comprometimento com a sua formação, com o seu emprego, com muita dedicação. A maneira como os alunos ele vê o professor, ele vai se espelhar. O professor ele deve ter aquele comprometimento com o horário das suas aulas, comprometimento com as suas atividades, com o seu planejamento, principalmente com o seu planejamento de aula. O professor que planeja bem as suas aulas, ele obtém o sucesso, ele obtém o resultado, ele vê que os seus alunos estão realmente aprendendo. E uma aula bem planejada é uma aula que irá gerar resultados positivos. E isso é muito importante, que o comprometimento prevaleça. Não só o comprometimento do professor, mas também o comprometimento do aluno em sala de aula. Já no terceiro ponto, ele vem abordar que ensinar exige compreender que a educação é uma intervenção no mundo. A educação ela está presente em tudo hoje em dia, tanto em questões sociais, culturais e políticos. E o professor, como produto do conhecimento, deve estar atento a tudo isso. Implica também no esforço de reprodução da sua ideologia dominante, quanto ao seu empenho em poder transmitir e mediar o conhecimento para os seus alunos. É importante que ele esteja sempre atualizado com o conhecimento do mundo. O professor ele exige que tenha uma prática de definição, de decisão e de ruptura de alguns problemas sociais, culturais e econômicos. Ele sempre tem que ser a favor contra as lutas sobre qualquer tipo de discriminação, contra a dominância econômica dos indivíduos ou de classes sociais. Ele tem que ser sempre a favor da esperança de que um dia o mundo será melhor, a educação será de extrema qualidade, para promover o interesse do aluno.
tópico 3.4, ensinar exige liberdade e autoridade, diz que num dos inúmeros debates que ele vinha participando e em que discutia sobre a questão dos limites, sem as quais a liberdade se perverte em licença e autoridade em autoritarismo, ele ouviu de um dos participantes que a liberdade estava acima de qualquer limite e que para ele não era assim, porque ele aposta nela, porque ele sabe que sem ela a existência só tem valor no sentido da luta em favor dela e que a liberdade sem limite ela é negada. O grande problema que se coloca ao educador ou à educadora de opção democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Que quanto mais a liberdade assume o limite necessário, mais autoridade ela tem. E ele gosta de deixar bem expresso e bem claro o quanto ele aposta nessa liberdade e o quanto ela parece ser fundamental que exercite assumindo decisões. Que foi isso que marcou a experiência dele como filho, marido, professor, pai e também como cidadão, que não é possível autoridade sem liberdade. A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face de autoridade dos pais, do professor, do Estado. E é claro que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor decisão em relação ao seu futuro. E é indispensável que os pais tornem parte dessas discussões com os filhos em torno desse amanhã. E não podem nem omitir, mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e não deles, né? E é preferível para ele reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, de não seguir a decisão dos pais. E que é decidindo que a gente aprende a decidir. É tipo, eu não posso aprender se eu mesmo não decido nunca. Porque há sempre a sabedoria e a sensatez de meu pai e minha mãe a decidir por mim. E a posição da mãe ou do pai é a de quem, sem nenhum prejuízo, aceita o papel de enorme importância de assessor ou assessora, né? Do filho ou da filha. E que o que é preciso, fundamentalmente, é que o filho assuma eticamente e responsavelmente sua decisão fundante de sua autonomia. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia enquanto amadurecimento é no processo, é para vir a ser, não ocorre em data marcada. E é neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, em experiências respeitosas da liberdade. Uma coisa que parece muito clara hoje é que ele diz que jamais teve medo de apostar na liberdade, né? Na seriedade, na amorosidade, na solidariedade, na luta em favor das quais ele aprendeu o valor e a importância da raiva. Ele diz também que jamais receia, né, em ser criticado pelas filhas, pelos filhos, pela esposa e também pelos alunos, com quem ele trabalhou ao longo dos anos. Porque ele, como eu disse antes, ele sempre tem apostado na liberdade, na esperança, na palavra do outro, na sua vontade de erguer-se ou reerguer-se, por ter sido mais ingênuo do que crítico. Ensinar exige saber escutar. Paulo Freire deixa claro a necessidade do professor de escutar o aluno, não apenas falar, aplicar
a verdade, né, dita como certa. Mas é necessário o diálogo, a compreensão, ouvir, entender o aluno. E para entender o aluno é necessário ouvi-lo, escutá-lo, né? Ele diz que o professor democrático, ele fala ao outro. E o educador é necessário falar com o educando, né? Não apenas expor a verdade que ele acha certa. É necessário esse diálogo, essa troca de ideias. Isso não significa que o professor vai ser inferiorizado nem sujeitado, mas é necessário esse diálogo, expor ideias, opiniões, instigar, né, o ponto de vista, se possível mudar de ideia, não se assegurar que a sua opinião é a verdade certa. Essa rigorosidade no momento do aprendizado preocupa Paulo Freire, né? Onde ele diz que isso asfixia a liberdade, a criatividade dos alunos. Essa padronização vai domesticando o aluno, o educando, né? Como Paulo Freire cita, onde ele fala sobre essa burocratização da rotina, que agora vai estudar português, tal hora vai estudar matemática, tudo é escalado, tudo rigorosamente planejado, onde o aluno não tem oportunidade de escolha, talvez ele vislumbra outro ponto de vista, tem outras maneiras de falar, outras ideias, aprender de outra forma, mas é impedido pela rigorosidade da escola. O ato de explicar para Paulo Freire significa manter aberto, né, o diálogo, a importância de ouvir, não de só aplicar, mas ouvir o que o aluno tem a dizer, aprender, né, de certa forma com os alunos, porque eles também têm algo a passar. É necessário respeito, tolerar, se possível mudar de ideia. Isso desenvolve para um bom aprendizado dos alunos e não priva os alunos. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica, né? É necessário ter esse pensamento sobre essa situação. É uma definição política e história que oculta a realidade, né? Que dita necessária para manter a ordem. Um dos saberes fundamentais da docência é entender que toda educação é ideológica, e a força dessa ideologia é ainda mais intensa quando ela fica oculta, né, atrás das máscaras da neutralidade. Esse tema, ele apresenta ele de maneira, né, bem intensa, e é necessário, né, a compreensão da parte dos docentes, dos educadores. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. O aluno vê no professor a imagem de autoridade de uma pessoa que não erra e é dono de todo o saber. Mas não é bem assim. O professor, mesmo com toda a sua experiência, acaba aprendendo todos os dias. Paulo Freire vem relatar uma experiência de um professor ao participar de uma exposição de fotografia, onde deparou-se com a realidade social de seus alunos, notou que em todos esses anos nada conhecia. O professor atualmente não lhe cabe apenas ensinar, é preciso conhecer a cultura, o meio social, econômico e geográfico de sua sala de aula, pois há uma miscigenação especialmente nas escolas públicas, que acabam tornando mais difícil o ensino, pois cada realidade é diferente, assim como a sua capacidade. Com isso, torna-se crucial o diálogo. Ensinar exige querer bem aos educandos. A visão de um professor carrasco e temido vem sendo comum nas salas de aulas. Muitos afirmam que o medo cria o respeito e a desejada sala de aula quieta e prestativa. Mas será realmente que essa é a melhor solução? Paulo Freire afirma que não.
O melhor professor é aquele que se preocupa com seus alunos, que o questiona suas dificuldades e utiliza de outras abordagens para que o ensino seja transmitido de uma maneira bem mais clara. Mas é claro, sem deixar de avaliar o aluno por sua afetividade, continuar com a sua ética e postura como professor. Paulo Freire também aborda que, por conta do desrespeito com a educação e com o professor, muitos se veem desmotivados e a única maneira de dar o conteúdo é utilizar de tal tática. E acabam criando também alunos desmotivados e desinteressados. Por isso é necessário que haja mudança, pois como formador de opinião, o reflexo do futuro é o educador.